Vem aí o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Curitiba. Tema: Educadores e Líderes de Excelência. Transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Curitiba. Dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde. Palestrantes: Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Santa Catarina, Pastor Sandro Pereira e Pastor Eliel Gabi, de Curitiba, Paraná. Inscrições gratuitas no blog da Escola Dominical, ebdadcuritiba.blogspot.com. Escola Bíblica Dominical, transformando vidas através do ensino. A paz do Senhor, tudo bem? A nossa aula de hoje é a lição de número 5 e o tema é Zorobabel recomeça a construção do templo. E o textuário está em Ageu, no capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 18, que diz assim: No 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Alunos, a obra ficou aproximadamente 15 anos parado por causa dos opositores. Estudamos na lição 4 de domingo passado que os opositores escreveram uma carta ao rei da Pérsia. Escreveram falsas acusações contra os judeus. Falaram que os judeus eram falsos, por isso pararam com a obra. E por falta de esperança, de fé e de persistência dos judeus, não foram procurar os seus direitos. Não foram conversar com o rei Dário. Pois quando eles saíram da Babilônia, o rei Ciro assinou um decreto autorizando eles a reconstruírem os muros e também o templo do Senhor. Por isso, Deus agora usa os profetas Ageu e também Zacarias para incentivá-los a reconstruírem novamente os muros e o templo do Senhor. Os dois profetas chegaram de surpresa em Jerusalém para conversar com os líderes e também com o povo. E foi o próprio Deus que usou os dois profetas para entregar uma mensagem aos judeus. E disse: tudo isso que está acontecendo com vocês é porque vocês não estão obedecendo o que Deus ordenou. E na palavra do Senhor está escrito em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 33, assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar primeiro em nossas vidas. E depois que os dois profetas falaram tudo o que o Senhor ordenou, os líderes e o povo criaram coragem. E também foram renovados. E nessa hora, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem a reconstruir a casa do Senhor. Como está escrito em Esdras, no capítulo 5 e no versículo 2, que diz assim: começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles, os profetas de Deus os ajudavam. Alunos, os profetas Ageu e Zacarias entregaram a mensagem e também ajudaram na reconstrução do templo do Senhor. Alunos, o apóstolo Paulo, ele diz ao evangelista Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 14. Os dons espirituais são de suma importância para as nossas vidas, como o dom de falar em línguas estranhas, o dom de profetizar, o dom da sabedoria e o dom de exercer a fé. Alunos, não podemos perder o entusiasmo. Foi isso que aconteceu com os judeus. E é isso que o adversário quer, que o povo pare de servir a Deus. Pare de crer nos dons espirituais. Pare de crer no seu poder e não continuem fazendo a sua obra e a sua vontade. E passe a fazer a vontade dos homens. Os judeus erraram. Eles fizeram a vontade do rei Dario e desprezaram a vontade de Deus. E também desanimaram. Quando chega o desânimo nas nossas vidas, é muito perigoso, pois a vida espiritual vai se esfriando. Por isso muitos estão sofrendo. Não tem como ser abençoado sem fazer a vontade de Deus. Os judeus sofreram muito porque deixaram de fazer a vontade de Deus. Pararam com a construção do templo e passaram a viver as suas próprias vontades. Por isso Deus levantou os dois profetas para falar com eles. E a palavra de Deus é poderosa, como está escrito em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 35, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. A palavra do Senhor tocou no coração do líder e do povo também. O líder
Zorobabel era governador de Judá e também um homem sábio. Agora a palavra de Deus toca em seu coração e ele obedece. E junto com o sumo sacerdote Josué, com todo o povo e também com os 2 profetas, o Ageu e Zacarias, eles começam com a obra novamente. Agora todos unidos e animados na reconstrução do templo do Senhor. Alunos, quando obedecemos a palavra de Deus, temos fé, criamos coragem e colocamos Deus na frente de tudo, a vitória é garantida. E você foi chamado para ser um vencedor, pois a palavra de Deus tem poder. Não desista da sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17 diz: a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Foi o próprio Deus que usou os 2 profetas, o Ageu e Zacarias, para falar com os judeus. E eles obedeceram a palavra de Deus e tiveram fé. Por isso, venceram e conseguiram concluir a obra. Alunos, assim como Ageu e Zacarias, Moisés e Elias também tinham um ministério profético. E através da vida de Moisés, Deus operou vários milagres, como a abertura do Mar Vermelho e também a água que saiu da rocha. E através da vida de Elias, Deus também operou vários milagres. Elias, ele orou e o fogo desceu do céu. Elias orou e voltou a chover. Alunos, é tempo de exercitar a nossa fé e obedecer a sua santa e poderosa palavra para vencermos. Infelizmente, muitos estão perecendo por falta de fé e obediência à palavra de Deus. E a irmã Cileia deseja toda sorte de bênçãos para sua vida e família. E também um domingo e uma semana repleta da graça de Deus. E a paz do Senhor. E até domingo que vem.